Quem não me conhece, meu nome é Nathalie. Hoje a gente vai ter aula com o professor Paulo. Ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em otorrinolaringologia e cirurgia crânio-maxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade de Marília, preceptor dos residentes em otorrino do Hospital Angelina Caron e do Hospital de Clínicas da UFPR, preceptor da especialização em cirurgia crânio-maxilofacial do Hospital do Trabalhador e professor do curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. É um prazer receber o senhor aqui, professor. Aposto que todo mundo vai aproveitar muito essa aula, porque melhor pessoa para falar sobre trauma facial que a gente podia ter aqui. Quando quiser, a palavra é sua. Então tá. Então, muito obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá bom, muito obrigado. É uma honra, deixa eu aumentar o volume aqui, é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? E eu queria dizer que é uma honra participar da Liga de Otorrinolaringologia da Universidade Federal. Eu queria dizer que eu estudei na Universidade Federal muito da minha vida, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, e eu devo muito da minha profissão ao que eu aprendi lá. Mas, sem mais delongas, eu quero falar um pouquinho com vocês de um capítulo, que é o capítulo de trauma de face, mas, na realidade, eu não vou falar só de trauma de face, eu vou falar o Aurelio pediu para eu encaminhar um artigo e tal, e eu fui reticente para encaminhar artigo porque eu vou fazer, basicamente, um pupurri de situações relacionadas com urgência em otorrinolaringologia, né? Eu acabei encaminhando um artigo que eu operei a paciente, inclusive, depois eu descobri agora, quando eu mandei para o Lorenzo, que os slides do artigo estão, né, nessa nossa conversa aí. Então, achei interessante, nem lembrava. Mas eu fiz um apanhado, o enfoque é no trauma de face, sim, não há dúvida, mas eu fiz um apanhado de algumas situações em que a otorrinolaringologia ela mostra-se uma urgência, né? Eu não vou falar nada de otite média, otite externa, de sinusite, de amidalite, quadros infecciosos, mas eu vou mostrar algumas situações em que a otorrinolaringologia e as áreas afins, vocês vão ver que tem momentos assim, onde termina a otorrinolaringologia, onde começa, é difícil, né? Mas, vamos lá. Então, eu queria falar para vocês, eu coloquei aqui em azul, nós vamos conversar um pouquinho de sangramento, vou citar a epistaxe é um capítulo à parte, é uma aula à parte. Vamos falar um pouquinho dos traumas de tecido mole, né? Uma outra urgência que a otorrinolaringologia pode estar envolvida, nos abscessos, outra urgência que pode estar presente na otorrinolaringologia, as fraturas faciais, né? E aqui a fratura mandibular bilateral é uma urgência e emergência, uma das, diria, entre aspas, poucas urgências e emergências de fratura, né? Como eu falei para vocês, o médico otorrinolaringologista é o médico, eu falo para os alunos, é o médico que vê boca. Nós temos que saber de boca. Então, inclusive, saber algumas situações que envolvem dentes, a articulação temporomandibular, compressão do nervo óptico. Então, nós vamos... eu fiz como eu falei, um apanhado sobre esses assuntos que eu queria mostrar para vocês. E aqui em verde, existem as urgências mais, digamos assim, otorrinolaringológicas, as infecciosas, nós não vamos abordar aqui, otite aguda, não aguda. As epistaxes, que é um capítulo à parte, e os corpos estranhos. São situações que o otorrinolaringologista ele é chamado, ele é acionado. Pois bem, quando eu falo para os alunos, né, em relação ao trauma de face,
como eu falei para vocês, vai ser o corpo da nossa conversa. A primeira coisa que eu falo para eles é mantenha uma calma. Já tirei, fiquem tranquilos. Então, no trauma de face, o meu professor dizia o seguinte: geralmente ele é mais feio do que grave. Não estou dizendo que não é grave, mas ele assusta muito, assusta muito. E uma das situações relacionadas com o trauma de face são os sangramentos, né? Então, em otorrinolaringologia, você se depara com a epistaxe. Eu já falei para vocês que eu não vou falar de epistaxe, isso é um capítulo à parte, mas o médico clínico geral, o médico otorrinolaringologista, ele tem que saber fazer um tamponamento nasal. E eu só vou colocar essa figura aqui. Lembre-se sempre de fazer esse tampãozinho nasal anterior aqui em sanfona, né? O tamponamento nasal ele tem que ser feito, a compressão tem que ser efetiva. E essa sanfona embebida em muita vaselina, pomada, tem que ser beber em alguma pomada, ele é o verdadeiro tampão nasal, e não aquele tampão de vestíbulo, aquele tampão bem na frente. Que, diga de passagem, esse tampão de vestíbulo feito pelo clínico geral funciona na imensa maior parte das vezes, porque os sangramentos eles ocorrem nessa região, na imensa maioria das vezes. Mas o tampão em sanfona, esse tampão nasal anterior, ele é o ideal para as epistaxes, né? Um outro sangramento também comum que o otorrinolaringologista pode ser chamado, como eu falei para vocês, tem momentos assim que eu já não sei onde termina a minha área, onde começa, enfim, são as alveolo-ragias. Nós estávamos, eu me lembro que há 2 ou 3 anos atrás, no Hospital Angelino Caron, o tempo às vezes talvez seja um pouco mais, e eu estava saindo do hospital e um residente da cirurgia geral ligou para os residentes de otorrino. Olha, tem um sangramento na boca de um paciente que não para. E, de fato, cheguei lá, foi um residente primeiro, daí ele mandou uma mensagem, olha, não tenho a mínima ideia do que fazer. Daí eu fui lá ver, né? Quando eu cheguei lá, de fato, era aquela toalha de banho que era branca, estava rosa de sangue, né? Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo aí? E era um paciente que tinha removido o dente 6, 7 horas antes, 8 horas antes, tal. E o sangramento não parava. Era uma coisa assim que eu me lembro que eu olhei para aquilo e falei, o que nós vamos fazer aqui, né? E eu digo para vocês que os sangramentos, inclusive do nariz, os sangramentos de uma forma geral, eles consomem plaqueta. Então você tem que lavar bem. Você lavando bem, você tira essas plaquetas e elas praticamente você, sobretudo nas alveolo-ragias, você cessa o sangramento. Então, eu me lembro que nesse paciente eu simplesmente peguei uma seringa de 20 e lavei. 5 minutos depois já praticamente não tinha mais sangue, né? Então, lembre-se sempre que você tem que remover o coágulo na imensa maioria das vezes. Na imensa maioria das vezes, porque o coágulo ele consome, fica consumindo plaqueta e fica sangrando, né? Uma outra situação que eu me lembro que eu fui com um residente, se não me engano, foi o residente, que agora não é mais residente, do HC, se não me engano era o Neto, não me recordo muito bem. Um paciente ali no HT, que ele tinha fraturado a mandíbula, se não me engano era essa tomografia aqui, ó, ele tinha fraturado a mandíbula, né, aqui no ângulo, ó, aqui, ó, e sangrava. Quando eu fazia esse movimento aqui, ó, esse movimento, ó, levantava o queixo dele, o mento, parava de sangrar. Quer dizer, a simples redução da fratura parava de sangrar. Só que eu tirava o dedo, sangrava. Então, o que a gente fez? A gente pegou, amarrou um dente de cima num dente de baixo e deixou ele amarrado, reduzido, parou o sangramento, né? Então, embora existam regras para você seguir para parar o sangramento, na imensa maioria das vezes você tem que ver o que se adapta à situação e se adaptar à situação, né? Se tiver que ligar uma artéria facial, né? A artéria facial ela passa bem aqui, tem um ângulo da mandíbula. Se você pôr o teu dedo no ângulo da mandíbula, uns 2 centímetros para frente tem uma incisura. E nessa incisura aqui, ó, você vai ter a artéria facial. Então, se tiver que ligar a artéria, liga, mas na imensa maioria das vezes, um tratamento local, lavar, tirar o alvéolo, o coágulo, tamponar, comprimir ou reduzir a fratura, surte bons resultados, né?
Outra situação, então, nós vemos que o sangramento é uma situação em que o médico otorrinolaringologista pode ser chamado. E ele pode se deparar com diferentes tipos de sangramento, seja epistaxe, seja uma alveolorragia, foi causada por um procedimento odontológico, mas vão chamar o médico que vê boca. Quem que é o médico que vê boca? Médico otorrinolaringologista. Né? Os sangramentos relacionados com o trauma de face, né? Uma outra situação que podem acionar o médico otorrinolaringologista, sim, são os traumatismos de tecido mole. Claro que eu aqui coloquei um traumatismo no tecido mole, eu diria que um pouco mais grande, né? Para exemplificar bem. Então, esse paciente, eu realmente não lembro qual foi o mecanismo que levou a isso, chegou para a gente, né? Esse tipo de situação, não adianta você dar amoxicilina e mandar para casa, você tem que tentar resolver a situação, né? E como a fratura não, o trauma de tecido mole era extenso, foi optado em fazer com anestesia geral, a fim de que você possa fazer uma limpeza, uma antisepsia adequada, né? E uma sutura adequada. Então, nós enviamos, foi para anestesia geral, limpamos. Esse paciente optou-se em remover os dentes porque eles estavam dentes muito abalados. Então, se você deixar um dente muito abalado, ele vai servir de porta de entrada para uma infecção, né? Então, optou-se em remoção desses dentes porque eles já estavam abalados, né? E iniciou a sutura. Né? Eu sempre falo para o trauma de face, eu sempre falo, você tem que tentar montar o quebra-cabeça da melhor forma possível. Muitas vezes, você montando esse quebra-cabeça, várias peças foram perdidas. Quem já não montou um quebra-cabeça e fica se deparando com onde é que está essa peça? Então, aqui, várias peças somem. Mas você tem que fazer da melhor forma possível. Então, foi feita a sutura intraoral com catigu, a sutura extraoral com nylon, né? Pós-operatório imediato. E aqui o terceiro pós-operatório com 90 dias. Isso daqui eu me lembro que eu era residente de otorrino, a minha residência em otorrinolaringologia eu fiz no Hospital Angelina Caron, tem até o símbolo da Angelina Caron. Isso aqui eu era um residente, eu já era traumatologista de face na época, eu era R1, Natal, tava eu e chega esse ferimento grande, né? Um ferimento bem grande. Limpeza e depois montar o quebra-cabeça. Eu sei, como eu repeti para vocês, existem várias peças faltando, mas você vai ter que tentar montar o quebra-cabeça da melhor forma possível. E aqui como ficou no pós-operatório imediato, com anestesia local. Com anestesia local, no pós-operatório imediato. Óbvio que eu fiquei muito tempo lá. E eu me lembro que eu estava sozinho, fiquei muito tempo. Além disso, então, como eu falei para vocês, existem situações em que o médico otorrinolaringologista pode ser chamado, são os sangramentos, né, que eu já falei para vocês, em várias regiões, não só epistaxe. Epistaxe é o que, né, caracteriza o otorrinolaringologista, mas pode ser chamado por outros sangramentos. Os ferimentos de tecido mole, que envolvem a região de nariz, de boca, de orelha, e os abscessos dessa região. Pacientezinho lá do Hospital do Trabalhador, trismo, né? Não abrir a boca. Então, já vou dar um macete para vocês. Paciente com trismo, pensar em trauma, pensar em infecção, pensar em tumor e pensar em disfunção temporomandibular. Então, trauma, infecção, tumor, disfunção temporomandibular. Esse paciente, ele era, na palpação você via muita flutuação, né? Foi optado, né, concluiu-se que era um abscesso, tem que drenar, né? Um abscesso tem que drenar. Faz um ponto de infiltração com anestesia local. Eu eu aspiro antes para ter certeza que é um abscesso e para saber o local que eu vou fazer a minha punção. Então, olha só, aspirando aqui, ó.
uma agulha calibrosa, então confirma, é abscesso, e se você na palpação você já vê o ponto mais flutuante, mas enfim, às vezes dentro da boca, hoje, por exemplo, no Hospital de Lancaron com os residentes, era um abscesso intraoral e eu fiz o mesmo procedimento, só que dentro da boca, porque daí você já vai com o teu bisturi na melhor posição, porque dentro da boca você não consegue encontrar grande flutuação como na pele, né? Feito isso, então inicia uma incisão com bisturi, abre as lojas com uma Kelly e não esqueçam de colocar um dreno, né? Um dreno de Penrose, faz um pontinho lá para segurar o dreno, deixa por 48 horas o dreno. O paciente já estava feliz no pós-operatório imediato, já deu um okzinho ali, né? 2 dias depois ele retorna para remover o dreno, sorridente, feliz da vida, remove o seu dreno, vai viver a vida. Beleza, né? Uma outra situação que o médico otorrinolaringologista pode ser chamado são, né, as fraturas faciais. As fraturas faciais. A gente já vai falar da fratura mandibular bilateral, mas tem uma pergunta, né? Uma pergunta que os residentes, os acadêmicos, quando veem a gente fazendo fratura, perguntam sempre: quanto tempo o paciente pode ficar com os ossos da face fraturados, né? Tem um livro, o Peterson, que ele fala o seguinte: em todos os casos, o paciente deve ser tratado tão logo sua situação o permita. O detalhe é que essa frase foi tão sábia, mas tão sábia, eu gosto muito dela, porque ela não fala quando tem que ser tratado. A gente sabe que você pode esperar até 1, 2 semanas. 1, 2, eventualmente 3 semanas. 1, 2, eventualmente 3 semanas. Daí alguém vai me perguntar assim: como assim? Você com uma fratura de mandíbula vai para casa e vai ser operado 1, 2, 3 semanas depois? Pois agora o tio Paulo fala para você: sim, é. Alguém vai dizer, mas não entendi. Pois bem, quando o Peterson fala assim, né? Tão logo sua situação o permita, você entenda o seguinte: primeiro, uma fratura facial, dificilmente ela é isolada, né? Uma fratura facial, geralmente, veja, o osso mandibular é o osso mais duro do corpo. Para quebrar uma mandíbula, não é qualquer tapinha. Então, os ossos que envolvem essas fraturas panfaciais, essas fraturas maiores, elas, o mecanismo de ação, ele envolve energia muito grande, quer dizer, acidente de trânsito, ferimento por arma de fogo. Eu, no Hospital Trabalhador, eu atendi um paciente que caiu de um avião. Quer dizer, não é que ele caiu no avião, o avião caiu, ele estava dentro, né? Nunca tinha atendido isso. Um paciente desse naipe. Ainda acabei, enfim, ainda acabou conversando muito tempo depois ainda, né? No Caron, a gente atende muito acidente de trânsito, né? E, como eu estava falando para vocês, a fratura facial, ela geralmente, na imensa maioria das vezes, ela não corre isoladamente. Então, o paciente tem que ser avaliado do ponto de vista neurocirúrgico, o paciente muitas vezes tem polifraturas em membros inferiores, membros superiores, o paciente tem que ser avaliado do ponto de vista hemodinâmico, muitas vezes a fratura facial, veja, embora ela esteja presente, você tem que entender que na escala de prioridades, ela muitas vezes não é o mais importante de ser tratado. Um paciente hemodinamicamente instável, você levar ele para fazer uma cirurgia, será que isso não vai piorar o estado hemodinâmico dele? Né? E existe uma outra situação que nem todos os hospitais têm placa e parafuso à disposição. Então, você tem que fazer um pedido que demora 24, 48 horas. E quando você fala em tratamento facial, de trauma de face, existe uma coisinha chamada que é golden hour, ou seja, a hora, que é a hora, é ouro, né? Por isso, se vocês estiverem jogando futebol, o que já aconteceu comigo,
Um colega meu levou uma cotovelada no nariz, o nariz dele, de repente, fez um L. Aproveita que a pessoa está absolutamente adrenalizada, que ela está uma pilha, dá um tapa na cara dela e fala, aguenta, e pronto, resolve o problema naquele momento, né? Então, não dá para fazer isso sempre, eu sei, mas com o trauma de face ele tem uma golden hour. Depois, se você passa dessa hora, há um edema muito grande. Se você tiver que fazer uma incisão externa, você perde completamente o parâmetro e depois, quando você percebe, aquela incisão ficou no meio da face do paciente. Então, você acaba esperando 1, 2, 3 semanas exatamente para diminuir o edema, para que o teu tratamento, a tua terapêutica seja melhor, porque quando está muito edemaciado, sangra, 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 e você pode não conseguir montar as peças do quebra-cabeça adequadamente. Então, esperar 1, 2, 3 semanas por mais incrível que muitos achem, é o padrão dos traumas de face, né? Mesmo as fraturas expostas. Tem uma situação interessante, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nas fraturas maxilares chamadas Lefort. Então, o Lefort, ele foi um cientista, né? Que ele ficou pensando assim, como que eu consigo descobrir os padrões de trauma de face? E sabe o que que ele bolou? Ele bolou um pêndulo, né? Uma bola, parecia uma bola de boliche de ferro, colocou numa corrente, amarrou uma árvore, sei lá, e colocava os cadáveres sentados. E ele pegava aquela bola e soltava. E a bola batia na face dos cadáveres, né? E daí, depois dele fazer lá, sei lá quantos cadáveres, ele começou né, a fazer a avaliar os traçados das fraturas. E ele chegou à conclusão que tinham 3 traçados que eram os principais, né? O que ele chamou de Lefort 1, que é essa fratura horizontal, porque ela é paralela aos dentes, tá vendo? Ó? Então, né? Isso aqui, quando eu dou esse slide para os residentes, eu falo para eles exatamente o que vai cair na prova de título de especialista. Eu já vou falar para vocês também, não é Lefort 1, é Lefort 2, que sempre cai na prova de título de especialista de otorrino. Então, aqui nós temos um exemplo de Lefort 1, um traço de fratura paralela aos dentes, Lefort 1. Lefort 2, né, que é o que sempre cai na prova de título de especialista de otorrino, é uma fratura piramidal, porque forma aqui um desenho de uma pirâmide, e ela vai até a órbita, os ossos próprios do nariz. Então, aqui uma fratura Lefort 1 e Lefort 2. A mesma fratura fez um traço de fratura paralelo aos dentes e um traço de fratura que vai até os ossos próprios do nariz. Ó. Fratura Lefort 2 tem esse sinal do guaxinim aqui, ó. Sinal do guaxinim, que é essa equimose, no caso aqui um hematoma bipalpebral, né, pálpebra superior, pálpebra inferior, bilateral, lado direito e lado esquerdo. Isso é bem típico. E a fratura Lefort 3, que é uma disjunção crânio-facial, se alguém, se alguém quer saber como é que é a palpação de uma disjunção crânio-facial, você imagine, e é exatamente isso, uma pessoa com uma dentadura, e você palpa a dentadura da pessoa, fica mexendo completamente. Uma coisa, eu recomendo, é interessante palpar uma fratura Lefort 3, né? Então, é uma fratura, uma disjunção crânio-facial. Então, eu vou mostrar só alguns casinhos aqui para vocês, de fratura de face, assim, para vocês saberem o que é feito, né? Mas eu já expliquei para vocês eu já vou falar para vocês que tem uma situação que é mais emergente, mas na imensa maioria das vezes você pode aguardar. Então, esse aqui é um pacientezinho, criancinha, fratura nos ossos do terço médio, fratura na mandíbula também dele, ó, mandíbula. Então, esse pacientezinho aqui, você tinha que intervir em tudo que é lugar. Não tinha jeito. Então, entrou na órbita, que é o olhinho esquerdo dele, o nariz, na órbita, dentro da boca, na mandíbula, que é o nosso nervo mentual, e você coloca placa e parafuso. Em criança, o ideal seria placa e parafuso reabsorvível, mas isso ainda é uma realidade que ela não é comum no Brasil. Eu digo mais, não é comum no mundo, ainda é um produto muito caro.
Então, essa mesma criança, daí a gente fez um passador de fio e amarrou aqui né, se vira no escrito, inventa a moda. Claro que fazer uma, uma, um- uma placa dessa não dá, não, a gente acabou fazendo, demorou 1, 2 semanas para fazer a cirurgia, né? Então você já se prepara um pouquinho mais. A gente fez uma placa aqui para evitar de colocar 2 placas. Por que que numa criança você tem que tentar evitar de colocar placa? Porque é um campo minado. Tá cheio de germe dentário, dente permanente. Se você pega o teu parafuso no dente permanente, esse dente permanente não nasce mais. Então é um campo minado. Você tem que colocar na mandíbula, na maxila, tem que cuidar com as placas para não pegar os dentes permanentes, né, numa criança. Esse caso aqui é o caso desse artigo que eu não sei se o Aurenzo enviou para vocês, esse artigo, uma fratura panfacial aqui dessa paciente. Então, você vê na tomografia, na reconstrução em 3D. Aqui, um acesso, vamos ver se vocês entendem o acesso aqui, ó. Então, o acesso coronal, ó. Aqui, ó, na- no couro cabeludo aqui, ó. No couro cabeludo. Então, faz o acesso bicoronal, aqui está o olho direito, o olho esquerdo, né? A tampa de pele sai para que você tenha acesso aqui na região frontal e monte o quebra-cabeça. Aqui a gente usou, como tinham peças faltando, né? A gente teve que bolar peças com tela de titânio. Esse aqui do artigo, exatamente essa foto aqui desse artiguinho que o Lorenzo mandou para vocês aí. Na mesma paciente, eu acabei entrando dentro da boca. Você faz, aqui nós temos o pilar canino, o pilar zigomático, que mantém a altura. Então, esses pilares sempre, sempre, sempre você tem que manter. E na órbita, né? Na órbita, como você tinha uma fratura de assoalho, você tem que colocar também uma tela aqui, né? Para que o olho não caia, não entre dentro do seio maxilar. Existe eu faço uma brincadeira que essa barra de eixo só pode, né, com todo respeito, mas tem que brincar, não dá. Só pode ter sido inventado num campo lá de Auschwitz, porque olha o grau dessa barra de eixo. E funciona muito bem. Eu uso até hoje isso. Só que demora para você colocar uma barra de eixo. Você coloca essa barra e amarra em cada dente. Você amarra em cada dente, né? Não é a coisa mais agradável para o paciente, mas é o que temos, né? As cirurgias ortognáticas há 20, 30 anos atrás era tudo com barra de hélice. Hoje não se usa, hoje é só. Aliás, hoje nem nas cirurgias ortognáticas o paciente nem bloqueado sai. Raramente sai. Então, a barra de hélice é usada até hoje. Esse dia um professor me perguntou se ainda é utilizado. Sim, é extremamente barato quando você compara com as placas de titânio. Funciona milagrosamente, é uma coisa sensacional. Só que demora para colocar no paciente, demora muito. E lá na Santa Casa de São Paulo, eu me lembro que eu passei madrugadas inteiras com anestesia local colocando isso nos pacientes. Hoje eu diria que eu seria mais rápido. Mas, de qualquer forma, funciona muito bem. Agora, é óbvio que o periodonto do paciente, essa barra dele, digamos assim, que ela não facilita a higiene, então acumula muita placa bacteriana, muito biofilme bacteriano, mas funciona muito bem, né? Mas para que você põe uma barra deles? Para vários motivos, mas vamos entender aqui, ó, uma barra de hélice em cima, ó, amarrada em todos os dentes, uma barra de hélice embaixo. E depois você amarra, né? Aqui eu coloquei um elástico, que dá uma certa mobilidade. Excelente. Podia ter amarrado também com fio de aço, quer dizer, seria uma amarria imóvel. Aqui você tem uma amarria com certa mobilidade. Sim, tem suas indicações, né? Se não tem barra de hélice, hoje a gente... esse é uma fratura de ramo da mandíbula, e nesse paciente aqui, este paciente aqui, eu acho que é do HT, se não me engano, eu não lembro. É, do HT. E não tinha parafuso, tinha um parafuso aqui. Eu coloquei um parafuso aqui, um outro parafuso aqui que não dá para ver, né? E só tinha 2 parafusos. Daí, essa amarria aqui, a amarria de Ive, essa amarria eu ensino para todos os residentes, essa aqui, ó. Isso aqui eu acho que todo otorrinolaringologista tem que saber fazer. Porque se algum familiar perder um dente, uma marria de Ive, você resolve o problema. Se tiver uma fratura e você tiver que reduzir, a marria de Ive resolve o problema. Então, o problema é só você
ter o fio de aço, né? Mas fiz uma amarria de Ive embaixo, nos dentes inferiores, coloquei 2 parafusos em cima e amarrei. Bloqueei o paciente, resolvi o problema da fratura do ramo mandibular dele. Ele fica amarrado assim por 4 semanas. Consolida a fratura com uma beleza. Que é uma fratura de órbita, maxila, osso zigomático. Então, fratura na maxila, uma fratura tipo Lefort 1, tá vendo? Ó, paralela aos dentes, mas sobe para o osso nasal, então uma Lefort 1 associada a uma Lefort 2. Então, você entra na órbita do paciente pelo um acesso subciliar, reduz, ou seja, coloca o osso na melhor forma possível, na melhor posição possível, e fixa com plaquinhas de titânio, né? Esse paciente foi do Caron, porque né, durante uma época eu colocava é o pericárdio bovino, né? Hoje eu posso dizer para vocês que não muda em nada, não muda em nada. A gente testou bastante lá, é uma boa ideia, mas o resultado final é o mesmo, não vejo um grande melhora. Pois bem, eu falei para vocês que as fraturas faciais, mesmo expostas, na imensa maioria das vezes, você pode aguardar 1, 2, 3 semanas para intervir. Mas tem uma fratura que é uma fratura que tem um potencial de perigo muito grande, né? Que é a fratura mandibular bilateral, porque o indivíduo pode ter uma instabilidade respiratória. Veja, a nossa língua, ela é fixa na mandíbula. A nossa língua, né, as apófises gene, né, fixam a nossa língua na mandíbula. Se você tiver uma fratura bilateral de mandíbula, como é o caso aqui, ó, a nossa língua não vai mais estar com um ponto fixo anterior. E com isso, a nossa língua ela vai para trás e ela vai bloquear o espaço aéreo. Ó, vamos ver a fratura mandibular bilateral, tá vendo aqui, ó? E isto pode levar a uma instabilidade respiratória muito rápida. Então, um caso como esse, ou você traqueostomiza, né, ou você tenta resolver o mais rápido possível, né? Uma cânula de Guedel até você pensar o que vai fazer ajuda muito o paciente, fique tranquilo. Mas, então, um caso como esse, se você já tiver placa e parafuso e puder, isso eu diria que é uma das situações de fratura de face mais emergentes de todas, né? Pela possibilidade de instabilidade respiratória. Vocês estão agora vai ter feriado de finados, vocês vão no almoço da tia, alguém bebe um pouquinho e perde um dente. Isso não é uma emergência médica, mas é uma emergência odontológica. Vocês vão ter algumas horas, no máximo 2 horas, para vocês, quando o dente sai, vocês pegarem na coroa do dente, opa, a minha mão foi para o lado, passou, e levarem o dente para o alvéolo. Então, a avulsão dentária, a saída do dente do alvéolo, também é uma situação em que o médico otorrinolaringologista, que é o médico que vê boca, pode ser chamado. Então, se puder, o mais rápido possível, coloque o dente na posição correta. O problema nunca foi esse, o problema é sempre fixar o dente. Por isso que eu falei que as amarrias de Ives, que eu ensino para os residentes, eu acho uma boa, vou continuar ensinando para eles. Eu levo um modelinho e fiozinho de aço e eles ficam fazendo ali. Mas se você não conseguir fazer isso, ponha o dente no leite e encaminhe o paciente o mais rápido possível, até 6 horas no leite, para uma avaliação de quem possa, então, colocar o dentinho na posição correta, porque senão você vai perder o dente, né? Ele vai ser reabsorvido. É isso que vai acontecer com o dente. Então, o grande problema é fazer a fixação do dente. Esse é o grande problema, mas dá-se um jeito. Isso é uma radiografia panorâmica do que a gente chama de dentição mista, ou seja, você tem dentes permanentes
e dentes decíduos. Aqui um dente decíduo, dente de leite, ó, de leite, e dentes permanentes ao mesmo tempo. Então, quando eu falei para vocês que o grande problema de você colocar uma placa numa criança é quando é que ela está cheia desses germes dentários de dentes permanentes aqui, tá vendo? E já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu colocar uma placa e, né, tentei desviar do máximo possível, mas na hora que você está parafusando, porque você tem a fratura de mandíbula, você tem que colocar a placa, mas você tem que tentar evitar os germes dentários. Então, eu sempre falo que é um campo minado. Se você tem uma fratura nessa região aqui, ó, olha o germe dentário aqui, germe dentário aqui, aqui. Então, a colocação de placa em criança, ela é mais complicada por vários motivos. Um desses dos motivos é isso, é da dentição mista. E o que que vocês acham que está acontecendo aqui? Ó, isso aqui, ó, é uma articulação temporomandibular. Ó, articulação temporomandibular. O côndilo, o osso temporal, a fossa articular. Aqui o disco articular, essa borboletinha aqui, o disco articular. Ó. Então, isso é um movimento da articulação temporomandibular normal, o movimento normal da articulação temporomandibular. Aqui você tem a saída do côndilo da posição correta, uma luxação da articulação temporomandibular. Aqui está o conduto auditivo e aqui está a cavidade articular. O processo condilar aqui, ó, né, a eminência condilar, e você observa que o côndilo ultrapassa ela. Então, o paciente que tem luxação da articulação temporomandibular é aquele paciente que chega com a boca aberta. Eu não consigo fechar a boca. Eu fui bocejar e minha boca ficou assim. Né? Quer dizer, ele transpassa essa eminência e essa é uma situação extremamente comum, onde o médico otorrinolaringologista também pode ser chamado, né? Você coloca o paciente no meu caso, eu ponho ele sentado numa cadeira, porque eu tenho 2 metros de altura, mas vocês põem um paciente sentado no chão mesmo, né? No chão mesmo. Coloque os dedos, eu sempre coloco luva, né? E uma gazezinha, porque as cúspides dos dentes doem. E você empurra a mandíbula para baixo e faz uma báscula para vencer essa eminência articular aqui. 99% das vezes você resolve, enquanto você conversa com o paciente e fala alguma besteira, quando ele vai pensar assim, por que ele falou essa besteira? Quando ele não presta atenção na articulação, relaxa e a articulação vai para a posição. Né? Quando não dá certo, tem que levar para anestesia geral e no momento que está anestesiando, você já reduz o. Né? Eu sempre brinco que a redução com anestesia geral não é feita pelo otorrino, é feita pelo anestesista. No que ele anestesia, já relaxa. E aí vai um detalhe interessante, viu? Eu não gosto muito de benzodiazepínico, porque às vezes ele relaxa demais, o paciente vai para casa, quando ele boceja, ele esquece na casa dele, ele vai bocejar, volta para o hospital. Se estava em casa, eles já te chamam de novo, né? Por isso que eu faço, isso aqui era um aluno, quando eu dava aula de odontologia lá na FURB, pô, um cara sensacional esse menino aqui. Eu faço essa bandagem, que chama de bandagem de Barton modificada. Né? Então, a gente tá fazendo essa bandagem aqui só para mostrar para os outros alunos, né? Daí eu me lembro que um aluno me perguntou, mas professor, essa bandagem, né, se chama bandagem de Barton modificada, vai impedir que o paciente boceje? Não, não vai impedir. Mas e por que você faz isso? Para ele lembrar que não pode bocejar. Como eu falei para vocês, é comum ele chegar em casa, vai dormir, pronto. Então você faz a bandagem, para ele fica lá ó, à noite antes de dormir, para ele lembrar, não posso bocejar. Né? Então, eu diria que essa bandagem de Barton modificada ela é feita para você dormir, não para o paciente, para você dormir em casa, senão eles ligam para você, ó, voltou o paciente. Isso aqui é uma outra situação e vocês podem não acreditar, mas às quartas-feiras eu estou no Hospital Angelina Caron e hoje apareceu uma criança com uma situação como essa e o Dr. Décio, oftalmologista, a gente foi conversar com ele, avaliou o paciente estava melhorando, a gente optou em não fazer nada. Mas é uma compressão do nervo óptico. A compressão do nervo óptico pode ocorrer, no caso de um trauma, por um hematoma, sangue acumulado na órbita,
No caso de hoje, lá no Hospital de Lancaron, foi não um hematoma, mas foi um abscesso, pus, secreção purulenta dentro da órbita. Uma complicação de uma rinocinusite. Mas quis o destino hoje, ontem ela estava muito mal e hoje ela estava super bem, então a gente optou em nem fazer a cirurgia dela. Ela estava só com tratamento clínico e já estava melhorando. Mas quando você se depara com uma compressão do nervo óptico, isso aqui é uma emergência óptica. Você tem 2 horas, porque a compressão na órbita vai levar, né, é uma síndrome compartimental, né? Então, seja sangue, seja secreção purulenta dentro da órbita, vai fazer com que aumente a pressão dentro da órbita, e isso vai comprimir o nervo óptico. O nervo óptico, ele aguenta até aproximadamente 2 horas. Depois disso, a isquemia é irreversível, o paciente tem amaurose. Isso aqui é minha sobrinha. Isso aqui qual o tempo que você demora para fazer a avaliação neurooftalmológica? Né? Você pede para o paciente olhar para todos os lados, né? Se ele olha para todos os lados, né, para cima, para baixo, para lateral, para medial, e se você não encontra nenhum aprisionamento, ou seja, você tem, o olho mexe para os 4 quadrantes, então você não tem nenhuma oftalmoplegia. Se você tiver um abscesso, um hematoma orbital, você vai ter ptose palpebral, a pálpebra vai ser empurrada para frente e cai mesmo, né? Uma hiperemia conjuntival e vai ter oftalmoplegia, você não consegue mexer, né, nos olhos, né? Sem contar que a acuidade visual pode diminuir. Então, muitas vezes, e eu já mudei o meu enfoque, como eu abordo isso, eu sempre digo que experiência não se compra, se adquire, né? Isso aqui é a foto clássica de uma situação do hematoma retrobulbar, ou, como no caso hoje, não era um hematoma, era uma complicação sinusal. Né? O paciente tem dor, tem diplopia, você aperta, está duro, né? Diminuição da acuidade visual, né? Essa proptose, o olho para frente, tudo vermelho, essa quimose conjuntival, oftalmoplegia, e pode ter uma midríase fixa também. Essa situação é abordada de urgência. Então, ainda mais se ele fala que a acuidade visual está diminuindo, né? E hoje, embora a literatura fale, e é o correto na literatura, fale em você fazer essa incisão do tendão cantal lateral, depois de um tempo, a gente vai tendo experiência, hoje eu pego uma tesoura de Metzenbaum, curva, e vou introduzindo na órbita. Claro, hoje, por exemplo, no caso do Caron, você tinha o abscesso na região superior. Então, eu pego uma tesoura curva e faço uma incisão na pele, entro com a tesoura na órbita. Não estou dizendo que eu entro no globo ocular, não confundam, hein? Uma coisa não tem nada a ver com outra. E vou palpando a órbita até chegar na loja de sangue, ou na loja de pus, porque eu vejo que isso é a forma mais rápida de resolver. Mas não há dúvida alguma que, feito a drenagem rápida, daí você vai fazer a drenagem via endonasal, que eu faço na imensa maioria das vezes, ou o acesso subciliar ou supraorbital, aí varia. Mas eu diria para vocês que eu estou falando isso para vocês, mas eu sei que dificilmente, se vocês não tivessem um pouco de experiência, vocês não vão colocar uma tesoura numa órbita, porque a gente fica com muito medo. Até hoje eu tenho medo, mas já está diminuindo. Apesar que eu não quero mais fazer drenagem de abscesso de órbita, né? Espero nunca mais precisar. Vamos ver. Eu já estou terminando. Quando você fala numa outra situação relacionada com uma urgência otorrinolaringológica, você não pode esquecer os corpos estranhos. Então, os corpos estranhos, e não ocorre só em criança, ocorre primordialmente em criança, mas pacientes institucionalizados, né, os pacientes com déficit cognitivo, eles introduzem todos os objetos, moedas,
pilhas pilha, né? Essas pilhinhas redondas, mas semente de tudo que é tipo, essas miçanga, o que tiver. Primordialmente na orelha, depois no nariz e depois na faringe. Em relação ao nariz, um pequeno parênteses aqui, né? Eu me lembro de um professor meu, Marcelo, que ele dizia o seguinte: tem um feijão no nariz. É ambulatorial? Daí ele olhava para mim: e se o paciente aspirar esse feijão? Então, eu nunca esqueci o Marcelo me falando isso, né? Então, quando eu tenho corpo estranho de orelha, não tem problema, ambulatorial. De faringe é ruim, porque o paciente fica, ele fica arranhando, então, corpo estranho. Eu fui num casamento há uns 3, 4 anos atrás, estava comendo um salmão, cara, um espinho desse tamanho, nunca tinha acontecido comigo. Cara, é terrível, a náusea, 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 náusea. Fui num otorrino, colega meu, aliás, o otorrino estava no casamento. Vamos lá, vamos no consultório, no meu consultório, remove esse negócio aí, né? Mas no nariz tem realmente uma possibilidade remota, remotíssima. Eu sempre lembro do Marcelo Charles Pereira, foi um professor meu, gosto muito dele. Não sei onde ele está agora, mas grande, grande pessoa. E ele falou isso para mim. E se o paciente aspira? Então, eu, quando eu tenho pacientinho com corpo estranho, geralmente semente, o que for, no nariz, eu priorizo. Eu interno e deixo no hospital, se ele não estiver em dieta, né, zero, sabe, me sinto mais seguro com isso, né? Então, aqui tem um trabalhinho que mostra exatamente isso, a frequência, e nesse trabalho, tu vê que vários corpos estranhos, né? Agora, essa frase aqui, guardem para o resto da vida de vocês. Essa frase aqui é frase que cai em prova de título de especialista, é frase que cai para a vida. Pensa-se sempre em corpos estranhos nasais diante de rinorreia purulenta no lateral. Então é aquela criança que fica aquela secreção purulenta só por uma fossa nasal. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas, mas Paulo, você não falou que você... Tá, mas eu não sabia que tinha um corpo estranho ali. Quando eu sei que tem um corpo estranho ali, eu tento remover o mais rápido possível do nariz. Nesse caso aqui, a criança pôs um corpo estranho, ninguém sabe que tinha um corpo estranho. Ela está vivendo, foi para a escolinha normal e começa a secreção purulenta. Vai no médico otorrinolaringologista, soro fisiológico nasal. Uma semana depois, a mãe chega, olha, está com a secreção purulenta ainda. Ah, então vamos dar um antibiótico. 2 semanas depois, está com a secreção purulenta ainda. Então, sempre pense em corpo estranho nasal quando tiver uma rinorreia purulenta unilateral. Sempre. Se tiver que escolher uma frase dessa nossa conversa, é essa. Tá bom? Tem vários tipos de corpos estranhos. Isso aqui são fotos de livro, nenhuma dessas daqui é minha. E um detalhe interessante é que corpo estranho animado é uma urgência. Imagine que tem deve ser uma abelha isso aqui, né? Mas pense num inseto alado. Não sei se é uma abelha. Um inseto alado, dentro da tua orelhinha. Dentro da tua orelhinha. Pensou? Está imaginando um inseto alado dentro da tua orelhinha agora? Você está olhando para mim e pensa, né? Primeiro, olha o barulho ensurdecedor das asas batendo. Já se imaginou? Daí ela para, você para de bater as asas, o alívio, daí volta a bater as asas, né? E pense nisso por horas. Por horas. Por horas, sim, porque você vai até fazer o diagnóstico que tem alguma coisa, você vai no médico, pega uma fila, né? Tem que fazer lá um cadastro, tal, senta. Geralmente quem te atende é um clínico geral, que não sabe o que fazer, chama um otorrino, que vai demorar umas 8 horas, sei lá quantas horas para chegar, e o negócio lá, né? Depois de um tempo, as asas batendo no teu conduto levam a uma escarificação, levam a escoriações, né? Usar um português claro, deixa em pele viva dentro do teu conduto. Daí vem o brilhante, né? O sensacional acadêmico de medicina e tem aquela ideia, vou jogar álcool para matar o bicho. No que você está jogando álcool, nesse momento uma mão chega na tua cara
e te dar uma porrada, que é o paciente, né? Cara, jogue álcool quando você cai e ralar o teu joelho, quando você está andando de bicicleta e ralar o teu joelho, jogue álcool nesse teu ralado. Pois é exatamente essa dor que o paciente sente depois de um tempo dos insetos alados escoriando a pele, você joga álcool. Então não se joga álcool para matar inseto, né, para matar corpo estranho animado no conduto auditivo. Você joga óleo. Óleo de cozinha. Ninguém vai pôr óleo quente, não. É óleo, qualquer óleo que você tiver. Qualquer líquido oleoso. Isso mata o inseto. Matando o inseto, pelo menos não vai mais ter o barulho e vai parar o trauma. Daí, ou com uma pinça, um otorrinolaringologista remove, ou lavando, você remove da orelhinha. Para terminar, nesse momento, eu já era R3, no Caron. O R1 me chama. Natal, para variar. Vocês veem que eu tenho um problema com o Natal lá, quando eu era residente. Paulo, está saindo sangue do nariz aqui de um paciente. Eu preciso que você venha me ajudar. O R1 me chamou. Tá bom. Fui ajudar ele. E me deparei com esse corpo estranho aqui. Né? O que vocês acham que é isso aí? É o último slide. Alguém se habilita? Míase. Míase, né? Míase na minha ceia de Natal. Em relação à míase, eu sempre falo para os residentes, o míase acaba tendo, como o Caron tem uma área mais rural, tem muito mais lá do que no HC. Eu sempre falo para os residentes que míase você fique tranquilo que você não vai remover todas, e nem queira, e nem dá, né? Mas tente remover o máximo possível. O grande problema é essas larvas migrarem, né? Aí era dentro do nariz, né? Migrarem, né? Para Duramáter, enfim, né? E o paciente ter uma meningite, que é o grande problema. Quero agradecer. Já saí, já tirei? Saiu já no slide, né? Já Então, saiu. tá. Eu quero agradecer e estou à disposição. Estou à disposição. Obrigada, professor, pela aula. Acho que elucidou bem o tema. A gente fica aberto a perguntas. Quem quiser abrir o microfone ou mandar no chat alguma coisa, pode mandar que eu estou atenta. Aurenzo, tem alguma pergunta? Vamos ver. Se alguém quiser abrir a câmera também, ou só falar. Mas acho que a aula foi bem autoexplicativa. É. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, muito obrigada, professor, pela Eu sua que agradeço. presença. Obrigado. Obrigada pela aula, sempre está contribuindo aqui com a nossa liga. E te agradece muito. Obrigado. Podemos encerrar? Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite Tchau a para todos. vocês, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.